Eu queria agradecer a presença de vocês aqui e fazer uma breve introdução, né, de como surgiu esse debate, né? Então, a ideia de organizar esse debate surgiu de conversas que eu tive com a Ana Catarina, nossa colega aqui do IME, durante e depois uma visita que nós fizemos ao Mato Grosso, né? Nós fomos visitar lá um campus avançado da Universidade Federal de Mato Grosso. Nós fomos reconhecer um curso de licenciatura em matemática em Água Boa, que é um território bem remoto, assim, quer dizer, há 30 anos atrás era território chavante, hoje em dia estão formando professores de matemática lá, né? E lá, nessa visita, jantando com uma professora do curso, né, ela fez uma pergunta assim, num tom queixoso, né? Já como se... Por que a SBM e a SBEM brigam tanto, né? Ela perguntou nesses termos, assim, né? E foi... bom, a Ana Catarina tentou responder, mas não foi uma resposta que satisfez muito a moça. E eu acho... E isso me fez refletir sobre a responsabilidade que nós, que vivemos no que eu vou chamar aqui o triângulo Rio, São Paulo, Brasília, né? Nós temos uma responsabilidade com o resto do Brasil, né? Nossas atitudes têm uma consequência para o trabalho de muita gente, né? E, enfim, bom, é claro, eu não sou, digamos, falando francamente assim, neutro nessa briga, né? Eu sou secretário regional da SBM. Entretanto, eu acho que seria um avanço, né, se a gente conseguisse pelo menos deixar claras quais são as diferenças, né, e de uma forma cordial ou seja, eu reconheço que existe espaço para as duas sociedades, cada uma com sua característica, né? Existem diferenças naturais entre as duas, né? Entretanto, não sei, talvez seja ser otimista demais achar que vai haver uma colaboração a curto prazo, não sei. Mas, pelo menos, que sejam ditas quais são as diferenças, né? Eu acho que isso seria o avanço que esse debate traria, né? E, publicamente, né? E é isso. Bom, esse não é um debate oficial entre as duas sociedades, né? As pessoas que estão aqui presentes, eu vou então apresentar, representam informalmente as duas sociedades, mas não é uma coisa oficial. Assim, a diretoria da SBEM não foi ouvida, pelo menos por mim, né? Não sei se... Mas, enfim, então, os participantes do debate eu vou apresentar na ordem que eles vão falar, que a gente chegou à conclusão que devia ser em ordem alfabética pelo primeiro nome, né? Então, são o Dario Fiorentini, que tem uma formação mista de matemático e educador. Ele fez graduação e mestrado em matemática e doutorado em educação, é professor da Unicamp, e lá ele ensina tanto na pós-graduação em educação matemática quanto na licenciatura em matemática. O Eduardo Wagner, né, que é professor de matemática também, né, e é editor da revista Eureka, da SBM, e também é membro do comitê editorial da revista do professor de matemática e é membro do comitê executivo das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né? O Paulo Cordaro, que a maioria de vocês conhece, né? Que tem uma formação toda de matemático, né? Aqui no IME e depois nos Estados Unidos, e é presidente da SBM, né? Sociedade Brasileira de Matemática. E o Rômulo Lins, que também tem uma formação mista. Ele é licenciado em matemática aqui no IME e é doutor em educação matemática pela Inglaterra e foi presidente da SBAM, Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? E é professor da Unesp Rio Claro, onde também está envolvido em ensino de graduação e de pós-graduação em educação matemática, né? E, bom, então, apresentadas as pessoas e motivado o debate, né, eu queria passar a palavra para o... Primeiro, assim, a nossa ideia é que cada um dos debatedores faça uma exposição e, em seguida, o público fará perguntas, né? Tá? Então, começando pelo Dario. Bom, eu disponho, creio eu, de 10 a 15 minutos, né, para fazer a minha apresentação. Então, eu vou pedir para você, Toscano, me controlar o tempo aí de 5 em 5. Tá. Para me organizar um pouco na minha fala.
Bom, é um prazer, em primeiro lugar, estar aqui presente no IME da USP, né? É uma instituição respeitável, né? De reconhecimento e que tem uma história, né? Na formação matemática brasileira, né? Eu creio que aqui surgiu o primeiro curso, pelo que eu conheço, um pouco de história, né? De matemática do Brasil, né? E grandes historiadores, né? E grandes matemáticos aqui participaram e têm um papel importante no pensamento matemático brasileiro. Eu vou colocar um pouco a minha história e a minha trajetória de formação de professor de matemática e de pesquisador em educação matemática, e ao fazer isso pretendo colocar algumas questões de fundo para o debate. Eu acho importante fazer isso porque talvez, compreendendo um pouco melhor como são as trajetórias de formação e como surgem e como vem surgindo no Brasil os educadores matemáticos e que optam por esse campo de conhecimento, de produção de conhecimento nessa área, né? Talvez fique mais claro essas diferentes visões que se colocam e essas instituições que hoje nós temos aqui no Brasil. Bom, ao concluir meu mestrado na Unicamp, né, em matemática, eu regressei para o Rio Grande do Sul, uma universidade comunitária, e ao chegar a essa universidade fui contratado como docente de análise matemática, topologia e álgebra. Mas por uma questão profissional, sobretudo por uma universidade comunitária que tem problemas financeiros, me obrigaram a assumir também uma outra disciplina chamada prática de ensino. E eu de imediato coloquei, olha, eu não fui para a Unicamp, não estou voltando à Unicamp para trabalhar nessa disciplina, né? Eu não tenho essa formação, não tive formação nenhuma para isso. Mas você lecionou de quinta a oitava, eu lecionei vários anos, 5 anos, etc. Então, você tem um conhecimento para isso. Eu não tenho, né? Eu acho que eu não tenho um conhecimento para assumir uma disciplina como essa, né? Formar professores e ensinar a aprender, ensinar matemática, né? Enfim, era essa a condição de eu aceitar ou não o meu tempo integral, né? E é claro que eu acabei aceitando e eu coloquei uma condição, desde que eu trabalhasse juntamente com uma professora da educação de didática. E assim, por 2 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma professora de didática. E esse duplo desafio, né, é que transformaria toda a minha trajetória de formação posterior, formação profissional. Por quê? De um lado, eu trabalhava com análise, e para esses mesmos alunos que eu trabalhava análise, o curso de análise, eu também acompanhava-os nas práticas de ensino, tentando ensinar aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio. E aí comecei a perceber contradições dos dois lados. Eu estava formando um professor e eu estava, de um lado, no curso de análise, tentando dar uma formação matemática sólida, que eu supunha sólida. Eu adotei o livro do Aaron Lages, né, aquele curso de análise, na época, isso foi no início dos anos 80, né? E na prática de ensino, eu era um aprendiz, juntamente com a professora de didática, né? Mas, ao observar as deficiências desses alunos estagiários, ao tentar explorar as ideias matemáticas, a produzir um ensino de matemática significativo para esses alunos, eu percebia que eles tinham carência de um aprofundamento maior do conhecimento matemático. E o conteúdo que eu estava trabalhando em análise não dava conta dessa formação necessária, dessa flexibilidade de pensamento matemático para dar conta a essa formação. É claro que eram alunos com certas dificuldades, porque do curso de 34 eu só aprovei 4, né? Mas aí eu fui perceber, né, que a formação que eu estava dando de análise era totalmente inadequada. Eu tinha um ensino tradicional, um currículo também excessivamente tradicional, né, mais ou menos como eu havia aprendido. Eu estava repassando
Ou seja, seguindo uma certa tradição pedagógica que eu adquiri na minha formação profissional, né? Do outro lado, no trabalho de prática de ensino, o que eu encontrava? Uma ênfase muito grande no ensino tecnicista, generalista, principalmente da professora de didática que não conhecia o conteúdo, né? Portanto, um modo de ensinar dissociado da natureza desse conhecimento. Ou seja, eu precisava romper com uma visão, uma abordagem procedimental e formal da matemática para formar melhor o pensamento matemático desse professor, e o curso de análise do Hélio não me dava conta disso, né? Mas a minha formação de matemático também não dava conta. Do outro lado, aquela formação educacional generalista, tecnicista, sem levar em consideração a natureza desse conhecimento, também não dava conta. Ou seja, eu estava num mato sem cachorro, quer dizer, eu precisava buscar um conhecimento profissional para dar conta desse desafio de formar um professor de matemática, né, competente, um professor de matemática que desse conta efetivamente de um ensino de qualidade, né? E é isso que me leva então a fazer leituras e estudos. Do lado da matemática eu vou buscar em Caraça, Lakatos, David Hest, Curran, vou buscar um novo olhar para essa matemática. Em D'Ambrosio também encontro alguns elementos significativos, né? Então eu busco a partir daí discutir mais as ideias matemáticas, falar muito mais dos significados historicamente produzidos dessas ideias matemáticas, ou seja, explorar as múltiplas formas de representação e significação da matemática. Ou seja, um olhar diferente. Um olhar que eu, na minha formação, não tinha obtido. E eu precisava construir isso e estudar, né? Do lado da prática de ensino, da formação mais pedagógica do professor, eu não poderia tratar pedagogicamente, genericamente as questões. Eu tinha que trabalhar em cima das questões específicas do ensino, né? E aí, eu, claro, começo a ler Paulo Freire, Saviani, essa linda pedagogia crítica, né? Mas, enfim, eu vou começar a encontrar alguns elementos na didática da matemática e uns poucos trabalhos produzidos de conhecimento, já de pesquisas, em cima de como ensinar matemática e aprender matemática, né? E aí eu busco, então, romper com essa visão dicotômica da matemática, por ela mesma, e da educação, de um modo geral. E eu vou encontrar isso aonde? Na educação matemática e, portanto, a partir daí eu decido, vou fazer meu doutorado em educação matemática. E descubro aí, então, um campo emergente, um campo não apenas profissional, de atuação profissional, mas eu vou encontrar aí o quê? Um campo de conhecimento que tem sólidas investigações, né? E a necessidade de me apropriar desse conhecimento e perceber que esse conhecimento que vem sendo acumulado ainda é um conhecimento emergente, é um campo emergente, um campo novo e, portanto, de muitos projetos de investigação e de estudos, né? E a minha tese de doutorado foi um pouco por aí, né? Eu tento varrer um pouco esse campo. Eu descubro que no Brasil haviam sido produzidas 204 teses até 1990 sobre ensino de matemática e vou estudar o que essas teses de fato mostraram, que tendências podemos ver aí, que conhecimentos sobre como formar professores de matemática, como produzir o ensino da matemática, né? Bom, e aí, depois disso, eu sou contratado lá pela Faculdade de Educação da Unicamp para trabalhar com didática, prática de ensino de matemática e no mestrado e doutorado em educação matemática. O que tudo isso pode trazer aqui para nós, né? Poderíamos dizer que nós temos aí 4 campos de atuação profissional interrelacionados e pelo menos 3 campos de conhecimento. Eu vou colocar os 4 campos de atuação profissional, que seria a matemática pura, a matemática aplicada, a educação matemática e um campo que eu vou colocar assim primeiro, a princípio assim, de ninguém, mas ou de todos, né? Que é o campo do ensino da matemática. Bom, mas pelo menos 3 campos científicos nós temos aí. O campo da matemática pura, o campo científico da matemática aplicada e um campo
E o campo de pesquisa de educação matemática, que pela oportunidade que eu tive de conhecer as produções internacionais, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e França, né? Há um conhecimento acumulado significativo, né? E que nós brasileiros estávamos aí no início dos anos 90, né? Buscando muitos doutorados fora, o Rômulo era um que estava na Inglaterra, né? Buscando esse conhecimento e produzindo conhecimento, começando a produzir conhecimento aqui no Brasil, né? Bom, mas qual é o objeto de estudo de cada um desses campos? Ninguém duvida aqui, claro, está bem claro que a matemática é a matemática e a pura e aplicada, né? E qual é o objeto de estudo da educação matemática? É a matemática? Eu diria que não, né? Mas são as atividades do aprender e ensinar matemática. Então a matemática é um elemento que participa. E quando eu coloco atividade, envolve sujeitos que aprendem, sujeitos que ensinam, pessoas que pensam, pessoas que interpretam, né? Há relações humanas que entram no meio, há significações culturais, epistemológicas, que são múltiplas. Quer dizer, formamos aí um contexto de investigação, um objeto de estudo complexo. Complexo, quando eu quero dizer complexo, porque envolve múltiplas áreas de conhecimento e não apenas a matemática. Quer dizer, envolve a antropologia, a psicologia, a matemática, a sociologia, a filosofia, etc. Portanto, um campo complexo e de difícil delimitação e de difícil objeto de estudo, né? E que exige um conhecimento muito múltiplo e amplo do pesquisador e do professor de matemática. E o objeto do ensino da matemática, qual seria? Seria a matemática? Eu diria, provavelmente, eu acho que não. Eu acho que o objeto do ensino da matemática também são as atividades do ensinar e aprender. Ou seja, muito próximo da educação matemática. E aí eu lembro dos franceses, que foram os primeiros matemáticos que se constituíram enquanto uma comunidade, que passaram a se dedicar ao ensino e produzir conhecimento sobre o ensino e aprendizagem da matemática, né? E fizeram escola, né? Hoje ficou conhecido como a engenharia didática, da construção de sequências didáticas para melhor ensinar determinados conteúdos, a busca do estudo histórico e epistemológico dessas ideias, de como elaborar essas sequências didáticas, testando-as em sala de aula, etc., né? E eles mesmos percebem de que esses mesmos matemáticos que se tornaram educadores matemáticos, né, dizem que a matemática do ensino não é a mesma matemática acadêmica, a mesma matemática científica. Exige uma transposição didática da matemática científica, né, acadêmica. Essa precisa ser reelaborada, ressignificada e levada para o contexto de sala de aula, e ela aí se transforma. E chamo isso de